Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Antes de iniciar a meditação, eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer a presença da nossa irmã Ione Maria, que hoje veio para o nosso momento especial aqui com as mães. Eu não estava aqui, mas pelo que eu soube das mães e dela própria, foi um momento muito especial, edificante, que trouxe alegria, que trouxe comunhão. Então nós agradecemos a nossa irmã Ione por ter trazido a ciranda dos cuidados hoje aqui na nossa manhã para as nossas mães e mulheres da igreja. Agradecer também a presença das mães, né? Hoje a programação, a celebração voltada especialmente para as mães, então agradecer a dona Edna, né, pela presença, mãe da nossa irmã Eva, uma alegria a sua presença aqui. Também os garotos que vieram, né? O Diego e o Derek, é um nome diferente, né? Então, alegria pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, pareçam mais vezes. Alegria também com a presença de uma pessoa que veio com uma tarefa muito específica hoje, né? Já que as mães estavam todas mulheres aqui concentradas na ciranda dos cuidados. Então hoje foi convocado para nos ajudar com o café, Mateus. Então nossa alegria, nossa gratidão por sua presença, pela colaboração nesta manhã. E alegria com a presença de todas as mães, né? Dona Yolanda, Silvia, a própria Eva, Marilene, minha avó Edília, já é mãe 2 vezes, né? Nossa mãe na fé, Gedília, nossa mãe na fé aqui, presbítera, com sua sabedoria, com sua vida de oração. A minha mãe, é uma alegria imensa contar também com ela aqui hoje, nessa manhã. Então, louvamos a Deus por isso, com muita alegria, agradecemos a Deus por esse dia em que celebramos a existência das mães. As mães que estão aqui, as mães que não estão aqui, porque estão em outros lugares, as mães que já não estão conosco nesse nosso plano, as mães que já partiram, mas que continuam nos nossos corações, continuam na nossa memória, continuam na nossa vida, como exemplos, como inspiração, como poesia, como vida na nossa caminhada. Então, nós louvamos e agradecemos imensamente a Deus pela vida das nossas mães. E eu quero mencionar apenas 2 versículos do profeta Isaías, Isaías 66, versículos 13 e 14a, que Isaías diz o seguinte, o profeta Isaías: como a mãe consola o seu filho, assim eu vou consolar vocês. Em Jerusalém vocês serão consolados. Ao verem isso, vocês ficarão de coração alegre e seus ossos florescerão como um campo. Amém. Aqui, irmãos e irmãs, o profeta, poeta Isaías compara Deus à mãe. Ele fala que o Deus Javé, o Deus Pai, Jesus orava Pai Nosso, nos ensinou a orar Pai Nosso. Aqui nesse versículo de Isaías, ele diz que o Deus Javé, o Deus que ouviu o clamor do seu povo para libertar o seu povo, o Deus que enviou Jesus para ser o nosso Salvador, enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus nos ama, esse Deus Pai, nos ama como mãe. É isso que Isaías está dizendo aqui. Como a mãe consola o seu filho, assim aqui é Deus falando pela boca do profeta, assim eu vou consolar vocês, falando para o povo de Deus, em Jerusalém. Em Jerusalém vocês serão consolados. Ao verem isso, vocês ficarão de coração alegre e seus ossos florescerão como um campo. Então o Deus que nós cremos, o Deus revelado em Jesus, nós podemos dizer sem medo, irmãos e irmãs, é um Deus que podemos chamar de mãe. E a experiência das nossas mães nos ajuda a entender isso, como as mães falaram aqui, e pela nossa relação com nossas mães. Mãe é isso que foi dito aqui. Mãe é coragem,
preocupação com seus filhos. Mãe é cuidado, mãe é ternura. Mãe é aquela que dá a sua vida pelos seus filhos. Mãe é aquela que tem a sensibilidade de perceber aquele que está mais sofrido ou aquele que está doente e vai dar uma atenção maior a este ou a esta que precisa de um cuidado especial até que fique bom. Mãe é essa que consola a tristeza. Mãe é essa que aconselha nos momentos importantes da vida. E o nosso Deus é assim. É um Deus que cuida, é um Deus compassivo, é um Deus que sofre com as nossas dores, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que ouve os nossos clamores, como foram ditos aqui alguns clamores de tantas mães que sofrem por tantas razões, por seus filhos nas drogas, por seus filhos que são mortos na violência do tráfico, da violência urbana, pelos filhos que se foram nesses momentos como as enchentes lá no Rio Grande do Sul. As mães são as que mais sofrem nas guerras, nos momentos de dor. Os pais sofrem também, mas a gente pode dizer que as mães são aquelas que amam com as entranhas. E nós cremos num Deus que ama com as suas entranhas, que se comove, que se move com o sofrimento humano e que cuida de nós e que quer que nós trilhemos um caminho de amor e de salvação. Então é esse Deus Pai que ama como mãe, é esse Deus que consola os seus filhos, de maneira que os filhos encontram nesse Deus alegria, que os filhos encontram nesse Deus coração alegre e que os nossos ossos podem florescer como um campo. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que Jesus encarnou, esse Deus misericordioso, que ama com as entranhas, que diante do sofrimento humano não consegue ser indiferente, como uma mãe não consegue ser indiferente diante do sofrimento de um filho, mas que se move para proteger, se move para cuidar, se move para orientar. E isso não é um dia ou uma noite, como as mães testemunharam aqui, é uma vida inteira. Então é nesse Deus que nós cremos, irmãos e irmãs, e é a este Deus amoroso, misericordioso, cuidadoso, que ama como mãe, é a este Deus que também nós agradecemos pela vida das nossas mães, pela vida das mães que estão aqui conosco, pela vida das mães que já se foram, algumas há muitos anos, mas que continuam presentes como se tivéssemos conversado com ela hoje, não é, senhor Agnes? Quando a gente escuta o testemunho das pessoas que perderam sua mãe há muitos anos, nossos irmãos e irmãs idosos, idosas, quando falam de suas mães, parece que encontraram com ela ontem ou hoje mais cedo, porque é uma presença que acompanha de uma forma decisiva a vida toda nossa. As mães são essa referência, são essa expressão do amor de Deus nas nossas vidas, e por isso nós agradecemos a Deus, nós louvamos e precisamos cada vez mais, como Camila disse, cuidar das nossas mães, cuidar das mães, porque a nossa sociedade ainda peca com relação a esse cuidado e esse reconhecimento das mães. Muitas vezes mães sobrecarregadas, muitas vezes mães que criam seus filhos sozinhas, muitas vezes mães que acumulam trabalho de casa, da rua, muitas vezes mães que não contam com a creche que deveria ter para deixar os seus filhos e poder trabalhar. Então a nossa sociedade ainda não reconhece como deveria e ainda não cuida como deveria das nossas mães. E nós precisamos reconhecer, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa atitude, que começa com o respeito cotidiano às nossas mães, o respeito na maneira como a gente fala com elas, na maneira como a gente escuta, não é, com os mais novos. E a gente precisa ter esse reconhecimento, essa gratidão e esse cuidado com nossas mães, porque elas são as guardiãs da vida, elas são anjos que Deus coloca nas nossas vidas para expressar esse amor incondicional de Deus. Então que possamos mudar a nossa mentalidade, sermos realmente respeitosos, cuidadosos com as mulheres, com as mães, e que possamos aprender das mães aquilo que Deus tem a nos ensinar, porque Deus muito nos ensina
ensina através da vida das mães. Deus nos ensina que nós precisamos olhar para a terra, a Mãe Terra, nosso planeta, que nos dá a água, a terra, o ar, como mãe. Precisamos parar de olhar a terra como um recurso ou como um objeto que pode ser destruído, que pode ser poluído, e que a gente começa com coisas simples, como jogar um papel na rua. Começa com coisas simples, como jogar o lixo no bueiro, que entope a cidade e ajuda nas enchentes, que passa pelos desmatamentos, pela destruição das águas, das florestas. Precisamos olhar a terra, a natureza como mãe, para que possamos também cuidar dela da forma devida. No dia que a humanidade olhar para a terra como mãe e tratar a terra não como uma mercadoria que a gente destrói para ganhar dinheiro, com ganância e irresponsabilidade, nós viveremos em harmonia com a Mãe Terra. Precisamos também aprender com as mães a ser igreja. O próprio Calvino dizia que a igreja precisa aprender a ser mãe, porque mãe é aquela que cuida. Mais importante que as doutrinas, os dogmas, que têm sua importância, é essa igreja compassiva, essa igreja que sente as dores de quem sofre e, como mãe, vai ao encontro para cuidar, e vai ao encontro para proteger, e vai ao encontro para levar libertação, amor, salvação. A igreja, todos e todas, precisamos aprender sobre o amor de Deus a partir do exemplo cotidiano de nossas mães. A mãe que acolhe a criança debaixo do seu ombro, do seu braço, carinhosamente. É assim que Deus quer que a gente aprenda sobre o amor de Deus e que a gente possa amar uns aos outros como Jesus nos amou, aprendendo com o amor de mãe, que é aquele que mais se aproxima do amor de Deus. Então, que o nosso bondoso Deus nos ajude a cuidar, a aprender e a reconhecer a importância de nossas mães. O aconchego do Pai, sua presença amiga, maternal, sustento e proteção, é o que peço à Trindade para a sua vida, em poesia cantada, em oração. Que assim o nosso bondoso Deus, que é Pai e Mãe de todos nós, nos abençoe. Amém. Amemo-nos. Amém.